Olá, paz seja convosco, graças a Deus. Mais uma aula de Epístolas Gerais. E vamos estar assim orando para dar início, nessa matéria. Espero que vocês estejam lendo as epístolas e fazendo todo o esboço. Nós vamos estar sempre pedindo que vocês façam isso. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, vem nos ajudar, Senhor. Vem nos dar maturidade, sabedoria e discernimento para aprendermos a respeito dessa matéria. Nos ajuda, Deus, a aprendermos e praticarmos, porque queremos somar no reino. Te pedimos, Senhor, como obreiros, como servos e servas do Senhor, para usar, Pai, esse conhecimento, conforme a Tua vontade, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor. Amém. Bem, as epístolas gerais, né? Nós vamos falar hoje sobre 1 Pedro. 1 Pedro. Epístola de Pedro, a primeira epístola de Pedro. As mesmas grandes doutrinas das epístolas de Paulo são aqui aplicadas aos mesmos propósitos práticos. Essa epístola é notável pela doçura e bondade e amor e humildade que são escritas. O que marca a epístola de Pedro é geralmente isso aí, o sentimento que é encontrado nela. Ela foi escrita pelo apóstolo Pedro, a maioria dos estudiosos afirmam isso. Teve a ajuda de Silvano, tudo indica que seu discípulo. Assim como Paulo, Pedro escreveu a sua primeira e segunda epístolas, né? Epístola que é uma pequena carta. Falando aos cristãos, gentios e judeus, dispersos, aqueles que estavam se afastando, estavam afastados também. E tudo indica que foi as igrejas que Paulo abriu, pois as cidades que Pedro andou pregando o evangelho e escrevendo essas cartas foram geralmente nas igrejas, nas cidades onde Paulo havia abrido igrejas. Então, foi para os irmãos das igrejas que Paulo abriu e para os cristãos que estavam distantes, tanto judeus como gregos. Pedro foi um dos maiores líderes da igreja primitiva. Na Bíblia Sagrada deixa isso registrado quando Jesus chama Pedro. Ele tem aquele papo com Pedro, diz: Pedro mostrou que amava Cristo e Jesus disse: Tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Tanto é que a Igreja Católica pega essa palavra, pegou esse versículo, pegou essa palavra e fundou lá a Basílica de São Pedro, onde o Papa é o líder, né? Dizendo que Pedro foi o primeiro bispo e a sua carta também diz que chama ele de bispo. E eles dizem que Pedro foi o primeiro Papa. Pegou esse gancho lá no Evangelho, né? Na vida de Pedro. O local, em 1 Pedro 5,13, ele cita a Babilônia, provavelmente Roma, né? Provavelmente a Roma. A carta destinou-se também às igrejas de Paulo. Os propósitos da carta, a primeira e segunda, era animar e fortalecer os irmãos, alimentar o rebanho de Jesus. Nós vemos isso num outro livro, no livro de João. João capítulo 21, versículo 15, diz assim: Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros ou minhas ovelhas. Uma segunda vez ele disse: Simão, tu, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez perguntara: Tu me amas?
e lhe disse: Sim, Senhor. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Alguns estudiosos dizem que Jesus insistiu em perguntar 3 vezes, justamente porque Pedro é uma semelhança muito grande. Não pode afirmar, justamente porque Pedro negou Jesus 3 vezes. E 3 vezes Jesus indaga Pedro se ele o amava. Se é uma coincidência muito boa, né? Mas não podemos afirmar que foi porque negou 3 vezes. Então, João presenciou isso e escreveu o relato do papo que Jesus teve com Pedro. Né? E um dos temas também que tem na epístola de Pedro é o sofrimento. Né? Sofrer por causa do Evangelho, sofrer por causa de Cristo. Um outro tema muito interessante é os falsos mestres. Aliás, quase todas as epístolas têm esse tópico de falsos mestres, de tomar cuidado para que vigie. Né? A igreja estava vivendo eles estavam vivendo nesse contexto. Também no capítulo 1 ele fala de salvação. No capítulo 2 ele fala de deveres dos crentes, do pai de família, do homem de Deus. 1 Pedro também dá ênfase à Trindade. Ele fala sobre a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A 2 Pedro ele dá ênfase às Escrituras, a inspiração, às Escrituras, a palavra de Deus, aos profetas. E eu quero ler com vocês os temas do nosso módulo. Nós não vamos fazer... Bendito seja Deus. Continuando. Ele fala sobre sofrimento, ele fala sobre a volta de Cristo, ele fala sobre cuidado com os falsos ensinamentos. Na página 35, a principal contribuição dessa epístola para a teologia cristã foi uma das principais para a teologia, é que ele enfatiza a respeito da Trindade, né? A principal contribuição da primeira epístola de Pedro e a teologia cristã é revelar de maneira expressa a individualização das 3 pessoas da Trindade, Deus Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo, evidenciando a contribuição de cada um no processo de salvação do seu povo, eleito pela presciência de um Deus soberano e transcendente, para ser sua testemunha santa perante todas as nações. E o esboço que tem aqui no livro, nós não vamos ler todo o esboço, nós vamos ler assim os temas. No capítulo 1, o apóstolo ele bendiz a Deus por seus benefícios especiais por meio de Cristo. Do versículo 9. Versículo 10 ao 12, a salvação por Cristo anunciada na profecia antiga. Versículo 13 ao 16, exortação à sua comunhão. Versículo 17 e 25, como convém a seus princípios, privilégios e obrigações. Tem esses temas aqui que nós vamos estar lendo no esboço geral, página 36. Só os quadros, vamos ler só os quadros. Capítulo 2, versículo 10, recomendação de um temperamento que corresponda com o caráter cristão do nascido de novo. Quem nasceu de novo tem que ter um caráter cristão, a recomendação, né? Versículo 11 ao 12, deve haver uma conversão santa entre os gentios. 13 ao 17, exortação aos súbitos a render uma justa obediência a seus governantes civis. Obediência, né? Cidadania, né? Versículo 18 e 25. Também os servos e os seus amos, e todos para que sejam pacientes conforme com o exemplo do Salvador sofredor. Funcionário, patrão, senhor e servo. Deve haver
comunhão entre eles, deve haver respeito, deve haver... Então são muitos temas bem variados que Pedro escreveu para a igreja, para os irmãos e para a igreja hoje, né? As epístolas, elas são praticamente cartas universais, porque são cheias de doutrinas, ensinamentos, né? Página 38, o quadro do capítulo 3, versículo 7. Os deveres das esposas e dos esposos, familiar, né? Versículo 8 ao 13, os cristãos são exortados a harmonizar, viver em comunhão e harmonia. Versículo 14 a 22, exortados à paciência nas perseguições por amor à justiça, considerando que Cristo sofreu com paciência. É um tema que vem sempre enfatizando nas cartas, nas epístolas, paciência, porque é algo que não é fácil de se adquirir, né? Ela não vem pronta do céu, não cai do céu, ela é adquirida com a experiência, com o amadurecimento. Na página 39, o quadro da página 39, o tema do versículo 16 insta-se a considerar os sofrimentos de Cristo para a pureza e santidade. Cristo sofreu pagando um preço e nos ensinando a ser puro, a ser santo. Versículo 7 ao 11, no final próximo do Estado judaico, com uma razão para a sobriedade, a vigilância e oração. O versículo 12 a 19, exorta-se aos crentes a regozijar-se e gloriar-se nas repreensões e nos sofrimentos por Cristo, e encomendar suas almas ao cuidado do fiel Deus, ou de Deus fiel. Jesus até falou, por causa do meu nome, muitos vocês vão ser entregues a prisões, muitos vão ser mortos, e a maioria foram, né? Mortos foram os mártires da igreja, né? No capítulo 5, o quadro, na página 40, no versículo 1 ao 4, exortação e estímulo aos anciãos. No versículo 9 ao 5 ao 9, os cristãos mais jovens devem submeter-se aos anciãos, coisa que hoje não é muito fácil. O jovem estuda um pouco, o jovem que... toda regra tem exceção, mas muitos, né? Acham que porque tem um grau de escolaridade maior, e às vezes quer... Né? Mas é uma turma que a gente deve tirar o chapéu, são os anciões, são as pessoas de idade que estão aí na fé há 20, 30, 40, 50 anos. São pessoas que são guerreiros, né? E ceder com humildade e paciência ante Deus, e devem ser sóbrios, vigilantes e firmes na fé. Tem que ser sóbrio, firme na fé. Versículo 10 a 14. Orações por seu crescimento. Essa aqui tudo na primeira carta de Pedro. São temas que são contidos nela. A segunda carta. A segunda carta foi escrita dando continuidade à primeira, claro. E nós vamos lá. Foi o próprio Pedro também. O destinatário também foram irmãos, né, nas cidades onde Paulo havia aberto igrejas. E ela foi escrita em Roma, provavelmente em 64 depois de Cristo. Razoável considerar que 2 Pedro foi escrita em Roma lá pelo fim do reinado de Nero, possivelmente entre 66 e 68 depois de Cristo. As datas não são 100% exatas. O tema é a verdade de Deus e os falsos ensinos dos homens. Novamente, fala sobre falsos mestres. A mensagem central: o crescimento no conhecimento de Cristo e de sua sã doutrina santa, constitui a arma mais eficaz para derrotar as heresias destruidoras no seio da comunidade cristã. Temas importantes e suas aplicações para a igreja atual.
Degraus para o crescimento cristão. Perigo dos falsos mestres. A segunda vinda de Cristo. A principal contribuição na página 43, o tópico 2.5. A principal contribuição dessa epístola à teologia cristã, na segunda epístola de Pedro, é de especial importância devido à sua doutrina a respeito das Escrituras. Essa epístola, na realidade, enfatiza com todo vigor a importância da autoridade e a primazia da norma da verdade dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos. E isso se deve ao fato de muitos na comunidade cristã terem se afastado da verdade e propagado doutrinas heréticas, muitas heresias. Se hoje tem muita, naquele tempo também tinha. Essas epístolas contêm um dos clássicos enunciados a respeito da inspiração da Bíblia Sagrada como um todo. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21. Pedro mostra assim que a única fonte da verdade divina é a Escritura, porque seus autores foram inspirados e capacitados sobrenaturalmente a escrevê-la. Então, não é de uma interpretação particular, né? Como o povo antigamente, eu ouvi muito isso. Porque a maneira dele interpretar, não, porque a maneira daquele pastor interpretar. Só existe uma maneira correta de interpretar a Bíblia, usando os métodos, usando a maneira correta. Conforme a matéria de interpretação. Claro que revelação, Deus pode revelar algo dentro da sua palavra para um pregador e revelar para um outro pregador, aí é outra coisa. Mas a interpretação, ela é a mesma, ela não muda. A interpretação ela é a mesma. No esboço geral, no capítulo 1, verso 1 ao 11, exortações a agregar a fé no exercício de diversas virtudes. Ainda na página 43, no quadro de esboço geral. Eu vou repetir. Nós estamos só lendo os temas desses esboços, mas vocês vão fazer esses esboços. É um livro pequeno, você lê em meia hora. E você vai comentar ou mandar para mim ou por escrito ou oralmente. Eu vou avaliar isso aí. O esboço das cartas. São livros pequenos, vocês vão tirar de letra. Versículo 12 ao 15, o apóstolo espera a sua iminente morte. No versículo 16 ao 21, é confirmada a verdade do Evangelho relacionando com a manifestação do Cristo para o juízo. No capítulo 2, página 44, só os temas. Versículo 9, adverte aos crentes contra os falsos mestres e a certeza de seu castigo se mostra com exemplos. Versículo 10 a 16, uma descrição dos sedutores como excessivamente malvados. No versículo 17 ao 22, porém fazem elevadas pretensões de liberdade e pureza. Nós já estamos chegando ao final. O quadro 3, na página 45, no versículo 1 ao 4. Aqui a intenção é lembrar a vinda final de Cristo a julgar. Verso 5 ao 10. Aparecerá inesperadamente quando o estado presente da natureza seja devastado pelo fogo. Versículo 11 ao 18. Infere-se disto a necessidade da santidade e a constância na fé. Tem que ser constante, tem que perseverar, temos que ficar firmes para aguardar a vinda do Senhor Jesus. Nós já estamos chegando ao final. Tanto a primeira carta como a segunda carta, ou epístola, são ensinamentos aos crentes e à igreja atual, a qual deve estar atenta a combater os falsos ensinos heréticos. Às vezes nós nos conformamos, às vezes nós ouvimos e não dissemos nem que sim, nem que não. Às vezes nós somos coniventes com algumas heresias, com alguns erros. Mas Deus usou até uma mula. Mas será que é Deus que está usando? Se vai de encontro à palavra, se é uma heresia, tem que ser combatida. Os discípulos, eles
Eles combateram, eles morreram porque estavam combatendo a mentira, estavam combatendo as coisas erradas. São poucos hoje que dá a cara para bater, né? E quando faz, são muito criticados. Né? Pastores como Silas Malafaia e outros, que não aceitam muita bobagem que tem por aí. São muito criticados. Né? Mas temos que nos levantar, homens e mulheres, e defender o verdadeiro evangelho, defender a verdadeira bandeira do evangelho de Cristo, né? Para que esses, claro que a obra é de Deus, a obra é do Senhor, mas se nós formos coniventes, se nós aceitarmos isso aí, essa coisa vai crescendo. E quando alguém entra num viés desse, não sai mais não. Parece que passa por um lavagem cerebral e nunca mais se apruma. Quando alguém entra por um viés herético, quando alguém entra num negócio desse aí, tem umas igrejas chamadas hoje no Brasil igrejas de mistério, que misericórdia. São ministérios pequenos, que são verdadeiros mistérios de como foram fundadas, com rebeldia, com rebelião, com divisão, que está trazendo uma verdadeira confusão. Né? Na verdade, eles vivem em hipnose, tudo é Deus, dizem que é Deus. Tanta coisa que não condiz com a palavra de Deus, que não é verdade, que são verdadeiras seitas, são verdadeiros falsos profetas. E alguns até na televisão também, né? Infelizmente usam a televisão, usam a mídia para tirarem dinheiro do povo, para se aproveitarem. Tem que ser combatido, isso tem que ser combatido. Né? Paulo falou para o Timóteo, falou para os seus discípulos, pregue a verdade, fale a verdade. Claro que quem fala a verdade, quem prega a verdade, vai enfrentar muitos inimigos, muitos adversários. Mas temos que pregar a verdade, temos que falar com a verdade. Até porque vamos dar conta a Deus do que defendemos, do que deixarmos de falar. Quem é omisso está sendo conivente. Omissão também é pecado. Então vamos nos levantar em nome de Jesus. Se vê as coisas... eu tenho um amigo aqui da cidade que me chamou, não está mais fazendo ceia, não está mais... Falei, rapaz, eu não vou mudar a Bíblia Sagrada, eu não vou mudar as coisas que estão na Bíblia. Eu não posso mudar. Né? Nós não devemos fazer, porque isso era feito em Israel e aqui não é Israel. Isso não justifica, né? Não justifica. Então, temos que tomar cuidado e temos que ir de encontro. A amizade continua, mas defender a causa do Evangelho, defender a causa do reino. Né? Em todas as áreas, temos que defender a causa do reino. E nós temos a verdade na nossa mão, temos a palavra de Deus. Então, as pessoas, às vezes, algumas vezes eu me deparei com pessoas, porque é pastor ladrão, eu levantei a mão, falei, defender minha classe, eu digo, eu sou pastor, e eu sou trabalhador. Mas eu não falei com o senhor não, mas você está falando de pastor, eu sou pastor. Hoje eu não aceito mais não, já aceitei, ficava quietinho na minha ali, mas hoje eu defendo minha classe. Eu digo, eu sou um homem trabalhador e sou pastor. Então não devemos ser coniventes, não. Quem cala consente. Então, vamos defender a causa do Senhor Jesus. Vamos defender o Evangelho, sim. O verdadeiro Evangelho. E vamos pregar a verdade. Né? Vamos pregar a verdade. Vai ter quem se levante contra. Nós vamos ficar com a verdade. Então, estamos encerrando. Façam todo o esboço de 1 e 2 Pedro. Vai fazer de todas as cartas, né? E vai me enviando, para não juntar muita coisa aí. Ok? Deus abençoe. Um forte abraço. E até nossa próxima aula. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Forte abraço.